Hebreus, capítulo 11, versos 1 em diante. Vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Todos abrimos. Assim diz a palavra. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Vamos orar mais uma vez? Baixa sua cabeça. Pai bendito, que o Senhor continue a falar. Nós louvamos ao Senhor porque, conforme o primeiro texto que nós lemos, o Senhor fala de muitas formas, de muitas maneiras. Falou primeiramente aos pais, depois falou pelos profetas, nos últimos dias tem falado por meio de seu Filho, e desde que seu Filho morreu e ressuscitou, e seu Espírito foi derramado sobre cada coração que tem professado a fé em Cristo Jesus, por todos os séculos e gerações, nós temos visto o teu nome sendo proclamado pelas mais diversas bocas. Louvamos ao Senhor porque cada cântico, ó Deus, foi um instrumento para falar aos nossos corações. Louvamos ao Senhor porque desde o início desse culto temos sentido a tua presença. E o nosso clamor é para que a tua palavra continue a nos dirigir e que o Senhor encontre em nossas vidas um coração preparado para te ouvir, um coração desejoso de te conhecer mais, um coração desejoso de reconhecer que só há vida por meio de Jesus, o nosso Senhor, por meio de quem oramos e agradecemos. Amém. Amados, nos próximos domingos, aqueles em que eu estiver pregando, nós estaremos falando sobre fé. E passearemos pelo capítulo 11 de Hebreus, tentando extrair desse capítulo algumas lições. E ao longo da semana, como eu gastei tempo nesse texto. Sabe por quê? Quando a gente pensa em fé, a própria definição de Hebreus sobre fé é talvez a definição mais completa que a gente tenha na Bíblia. Certeza das coisas que se esperam e convicção sobre coisas que nós ainda não vemos. Ou seja, fé é certeza, fé é convicção, mas em Deus e em sua vontade. E pensando cá com os meus botões, a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que o que te leva a se mover,
O que te leva a tomar decisões, e quando a gente pensa no Evangelho, a gente pensa em atitude, a gente pensa em prática. O que te leva a tomar atitudes, decisões e a se mover é a fé, jamais é a dúvida. Algumas histórias que nos ajudam a compreender essa verdade. Eu lembro que já há muito tempo atrás, hoje em dia, quando alguém vem trazer alguma questão de matemática lá em casa, eu corto solenemente porque eu não sei resolver mais absolutamente nada. Mas na época da faculdade, quando eu tinha as minhas provas de física, física era uma matéria em que eu passava um pouco antes da prova tentando decorar todas as fórmulas possíveis e imagináveis. E por quê? Porque às vezes você sabe resolver a questão, você sabe qual é o caminho para desenvolver, você sabe mais ou menos onde vai chegar, mas porque esqueceu uma desgrama de uma formulazinha, você sabe que a questão está perdida, porque você não tem nem como começar. E às vezes você passa 10, 15, 20 minutos tentando lembrar de uma fórmula, e dessa fórmula depende toda a tua caminhada. Uma dúvida que te impede de prosseguir. E de certa forma é isso que a dúvida faz com a gente. Por quê? Porque das duas uma, se a gente agasalha a dúvida no nosso coração, ou o nosso mover vai ser empurrado por alguma circunstância externa, e se você não tomar as decisões da sua vida e permitir que outras pessoas tomem, há uma grande possibilidade dessas decisões não serem o que Deus tem para você. Ou pior, você não vai sair de lugar nenhum. Aí é aquela situação em que o tempo vai passando, o relógio não para de correr, e você vê que você, quando menos espera, você já perdeu um enorme tempo da sua prova numa questão em que você nem começou, porque ficou preso numa dúvida inicial. Eu ainda penso que em diversos momentos da nossa vida nós literalmente rateamos por causa da dúvida. Quando eu escolhi a carreira pela qual eu ia tentar uma vaga no vestibular, eu lembro que eu estava em dúvida entre duas carreiras muito parecidas, engenharia e direito. E eu só podia fazer faculdade pública, né? Então peguei o vestibular, né? Eu ainda sou anterior ao Enem, eu peguei a época do vestibular, um vestibular para a UERJ, um vestibular para a UFRJ, um vestibular para a UF. E como eu não sabia quais delas escolher, depois de muito tempo quebrando a cabeça e não chegando a lugar nenhum, eu joguei uma moeda para o alto. E eu sempre digo que infelizmente deu cara. Por quê? Porque eu comecei e terminei uma faculdade de engenharia sem ter a menor dúvida de que não era a minha vocação. E depois, para aprender, eu tive que correr atrás e fazer a faculdade de Direito, porque era a minha área. Por causa da dúvida, a gente paralisa e interfere, às vezes, em todo o curso de uma história. Eu ainda pensei, a gente está em época de Copa do Mundo, não tem nada pior do que a gente ver o atacante do nosso time correndo em direção ao gol sozinho, e a gente fica chuta, 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 e o goleiro cresce diante dele, por ele não saber para que lado ele vai chutar, quando a gente vê ele perder o gol, porque não tomou a decisão que devia tomar. A dúvida, ela nos paralisa, a dúvida, ela impede o nosso prosseguir. Eu vejo que em determinados momentos da nossa vida, a gente apresenta determinadas coisas para Deus, a gente pede a Deus por uma família, a gente pede a Deus para colocar a pessoa certa do nosso lado, a gente pede a Deus por uma oportunidade de emprego, e a gente, num primeiro momento, a gente faz tudo direitinho, entrega na mão de Deus, chora, assume compromissos, mas aí, conforme os dias vão passando e as situações vão se desenrolando na nossa história, a gente permite que a dúvida fraqueje a nossa fé. E aí aquilo que era um propósito inicial bem estabelecido com Deus, que falou ao nosso coração, se transforma em algo mais nebuloso. E a gente vê na Bíblia que diversos homens e mulheres de Deus passaram por essa situação. Aquele quem chamamos de pai da fé, ele recebe uma promessa com 75 anos de idade, que Deus iria lhe dar um herdeiro, e que desse herdeiro seriam benditas todas as famílias da terra. Pois bem, 10, 15 anos depois a promessa não vinha, e o que a gente viu Abraão fazer? Tomar algumas decisões equivocadas por causa da dúvida. Fé, certeza daquilo que esperamos, e convicção, prova daquilo que nós não vemos. Fé é prática, simples assim. Um pai de família em aperto,
um pai de família passando por dificuldades para fechar as contas, ele bota as contas no papel, ele percebe que não fecha, ele dobra o joelho, pede a Deus uma oportunidade e fala assim: faz alguma coisa, eu preciso de uma guinada na minha vida, eu não tenho mais de onde tirar recursos. E aí na semana seguinte uma oportunidade de uma nova porta surge para a vida dele. E aí o que ele faz? Ele vira e diz: eu vou orar. Mas ele já tinha orado na semana anterior, ele já tinha pedido uma porta para Deus. Percebe o quanto a falta de fé nos impede de prosseguir? Às vezes a gente está diante de situações na nossa vida em que ou a gente muda o nosso proceder, ou a gente abre mão de algumas coisas preciosas. O que não há é espaço para não tomarmos atitudes. Mas a dúvida nos impede de prosseguir. Percebam como a fé é prática. Que é algo mais prático do que entregar toda a sua vida para Jesus Cristo e reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Como conciliar isso com decisões vacilantes? Como conciliar isso com dúvida? E aí a gente entende que quando a gente pensa num tema como esse, nós não estamos falando de conceitos, de questões abstratas, de ideias. Nós estamos falando de algo que Deus nos chama a aplicar na nossa vida. Sabe por quê? O que vai definir se você vai encarar a vida de frente e lutar pelos sonhos de Deus para a sua vida, ou vai assumir uma postura conformista diante de uma série de situações que você sabe que são equivocadas, é a sua fé. Não são os recursos à sua volta, não são as pessoas que podem alavancar o seu desenvolvimento ou prejudicar a sua caminhada, mas é a sua fé, a sua disponibilidade em acreditar que Deus tem o melhor, a sua esperança ao levantar de manhã e dar os primeiros passos. Quando a gente pensa em fé, Deus nos coloca a todo momento em situação de confronto, porque eu tenho certeza que ao longo da semana tem uma série de situações que eu e você gostaríamos de mudar na nossa vida. E aí a gente lê palavras de Jesus como aquela que diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, montanhas serão movidas, e a gente diz: isso não é para a minha vida. E a primeira coisa que eu queria dizer antes de correr pelo texto de Hebreus 11 é que quando a gente fala de fé, tudo é para mim e tudo é para você. Tudo diz respeito aos nossos sonhos, aos nossos projetos, às nossas lutas pessoais, aquelas coisas que a gente tem tentado abandonar, aquelas situações que a gente tem tentado abraçar, as nossas crises familiares, as nossas crises existenciais, os nossos medos, os nossos defeitos, as nossas virtudes, tudo tem a ver com fé. Cá para nós, a gente vê o evangelho começando na vida de alguns com as seguintes frases: e eles, deixando tudo, seguiram Jesus. Como deixar tudo? Como deixar algo que lhe é precioso? Como deixar algo que faz parte da tua história sem ter fé? E dito essas coisas, pensando em fé como certeza, pensando em fé como convicção, mas convicção em Deus, na sua bondade, no seu querer, eu queria, de forma muito breve nessa noite, falar 3 verdades sobre a fé que vão ajudar a nossa caminhada. E as 3 verdades estão descritas no texto de Hebreus 11. A primeira verdade que eu percebo sobre a fé é que a fé faz com que nós tenhamos um bom testemunho. Simples assim. O autor de Hebreus diz que pela fé os antigos tiveram um bom testemunho, e aqui tem uma coisa extraordinária. Eu não sei se você sabe, mas a palavra fé aparece pelo menos 230 vezes no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento aparece 2 ou 3, porque uma delas é discutível. E o pai da fé estava no Velho Testamento, não estava no Novo. Agora, o que é a fé no Velho Testamento? É a história de homens e mulheres que confiaram em Deus e tomaram atitudes baseadas no chamado de Deus. A palavra nem existia. O conceito ainda não era um conceito tão trabalhado quanto nos tempos de Jesus, mas havia uma atitude de fé. Um Abraão que sai da sua terra e peregrina no meio de uma localidade que não era dele, cujos seus familiares estavam distantes, baseado numa promessa que Deus daria a ele e a sua descendência aquela terra.
Um homem que acreditava tanto na promessa, que em tempos de fome, ele e seus descendentes, sempre que tinham que ir ao Egito, mesmo que de forma provisória, eles temiam. Porque eles sabiam que o lugar dele era na terra de Canaã. Ali Deus tinha um plano para a vida deles. Uma fé que leva um pastor a tomar uma atitude de se embrenhar numa luta contra alguém muito maior do que ele. Uma fé que leva um homem chamado Samuel, sem linhagem sacerdotal, sem autoridade para ministrar no templo, a se transformar num dos juízes e num dos maiores sacerdotes de Israel. Fé que levaram pessoas a tomarem atitudes que foram uma ruptura com toda uma história, com toda uma série de projetos, e a iniciarem novos caminhos. Pela fé, homens e mulheres antigos obtiveram um bom testemunho, e por essa mesma fé, eu e você somos chamados a testemunhar. Eu aprendi no grupo de comunhão na sexta-feira algo que foi show de bola, que a fé é um testemunho fundamentado. A fé é uma palavra alicerçada em uma vida, em uma experiência, em algo que a gente vê na vida de pessoas. Abraão se transforma no pai da fé num momento de extrema dor na vida dele, em que ele é chamado a colocar o seu próprio filho em sacrifício. E a convicção de que ele tinha, de que Deus era bom, era tão grande, que ele não hesita em fazer isso, muito embora o texto deixe claro que Deus jamais permitiria que Abraão chegasse ao final nesse projeto, porque Deus não só impede Abraão de sacrificar o seu filho, como separa o sacrifício substituto, e a história nos ensina que muitos séculos depois o próprio Deus oferece o seu filho em sacrifício por cada um de nós. Pela fé, os antigos oferecem o bom testemunho. A fé alicerça o seu testemunho. A fé alicerça as suas decisões. A fé, ela resulta num comprometimento pessoal entre você e a história de Deus para a sua vida. E não há como nós pensarmos em fé sem pensarmos na seguinte pergunta: quais são os projetos de Deus específicos para a sua vida? Para que Deus tem te chamado? Para que grupo Deus tem te chamado a abençoar? Vida cristã é missão. Evangelho é continuar a pregar, a anunciar e viver. Onde quer que você esteja, você é ministro. Onde quer que você esteja, você é chamado a abençoar. Onde quer que você esteja, você é chamado a continuar aquilo que Cristo derramou sobre a sua vida, compartilhando com outras pessoas. Não há testemunho sem fé. Como tem sido o seu testemunho? Será que teu testemunho tem sido daquele jovem que pede a Deus uma família e, por não acreditar que Deus de fato ouviu a sua oração, ele começa a aceitar qualquer proposta de qualquer porcaria, me desculpa a franqueza que aparece pela frente? Será que quando você pede a Deus para Deus alicerçar a tua vida profissional e propostas injustas, propostas desonestas surgem diante de você, você usa a crise desse mundo como justificativa para abraçar coisas que são erradas? E aí depois você, com a maior naturalidade, fala mal dos políticos do nosso país? Será que a tua fé, ela é tão pequena que te impede de se envolver com pessoas? De abrir a tua história para elas, de participar da vida de outros, de se expor não apenas a abençoar, mas a ser discipulado, a ser orientado, a ser confrontado? Será que a tua fé é tão frágil que você tem decidido viver sozinho? Porque pela fé os antigos alcançaram um bom testemunho, e pela fé você também pode alcançar o testemunho. Não há razão de viver se não for para testemunhar, meus amados irmãos. Aquele que não testemunha é o que enterra o seu talento na areia. Aquele que não testemunha é o que recebe e não compartilha. Aquele que não testemunha é o que compra um carro de último ano, daquele com 7 lugares, com um ar-condicionado top de linha, mas é incapaz de dar carona para alguém. E como é ruim, né? A gente está num dia de sol de rachar, um calor danado, e a gente vê o sujeito passando sozinho no carro, indo para a direção de onde a gente vai. Essas coisas acontecem. Eu tenho certeza que você já teve algumas experiências nesse sentido.
Como é ruim a gente olhar para uma pessoa e pensar, caramba, poxa, podia ter me ajudado, mas a pessoa estava tão envolvida consigo mesmo. E aí a gente não entende por que há tanta depressão, há tanta tristeza, há tanta fragilidade de testemunho, há tanta fragilidade de convicção nos dias de hoje. Vivemos só para nós, olhando só para o nosso umbigo, preocupados só com a nossa necessidade. Aí a gente olha para o Velho Testamento e vê que numa época em que fé não era um conceito abstrato, mas era uma decisão de vida, essas pessoas fizeram diferença e transformaram mundos pela fé. E aí sabe o que eu penso? Quando eu olho para Abraão, eu penso, caramba, Abraão só conseguia pensar na fé sob o prisma da obediência a um chamado. Eu, quando penso em fé, a estrutura que me cerca é muito maior. Primeiro que eu não penso sobre fé sozinho. Quando eu penso em algo que seja da vontade de Deus, o Espírito Santo está dentro de mim, habitando, dizendo, eu estou aqui, esse é o caminho, vai para lá. Quando eu penso em algo que seja contrário à vontade de Deus, esse mesmo Espírito está dizendo, eu não estou aí. Essa não é a minha vontade, sai dessa. Ou seja, é muito mais fácil ser obediente hoje do que naquela época. Mas a gente vive inventando desculpas para não dar um bom testemunho nos dias de hoje. Oportunidades aos montes. Como é bom ver uma congregação cheia. Como é bom estar num grupo de comunhão e receber o abraço de pessoas. Como é bom a gente poder compartilhar de fato as nossas histórias e tentar colocá-las diante de Deus e receber a graça do Senhor. Como é bom a gente não precisar empurrar problemas para debaixo do tapete e fingir que eles simplesmente não existem. Como é bom a gente poder ser gente dentro de uma igreja. Chamar a igreja de comunidade graça, de hospital. Como é bom a gente cair e levantar sabendo que Deus não desiste de nós e recomeçar, sabendo que eu posso fazer isso quantas vezes forem necessário. É muito mais fácil testemunhar hoje do que naquela época. Pare de olhar para o mundo e dizer que o mundo é mau, que você não consegue servir, que as coisas são muito ruins, porque as pressões são muito grandes, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A fé, ela permite que o nosso testemunho seja reconhecido ainda hoje. Mas eu aprendo uma outra coisa pela fé. Pela fé nós percebemos que foi Deus quem criou todas as coisas. Que o mundo foi criado por Ele. Que pela palavra dEle, aquilo que não existia, veio a existir. E aqui eu queria fazer uma indagação. Se Deus criou todas as coisas, há propósito em todas elas. Se Deus te criou, há propósito para a sua vida. Se nós estamos aqui é porque é uma sede de Deus no coração de cada um de nós. E se há propósito para a existência, se há propósito para as nossas histórias, se há propósito para a fé que nós pregamos, uma resposta vai precisar ser dada em todos os momentos. Por mais que essa resposta não seja algo simples. Pô, se um sujeito que está aqui pregando a palavra de Deus disse que ficou em dúvida se ia seguir engenharia ou direito, é porque a vida é um negócio complicado. E às vezes a gente faz um e depois tem que fazer o outro porque escolheu mal. Eu gosto de um vídeo, de uma página, de um dos líderes do grupo Haggai. Essa página é Lições de um Guardanapo. É uma pena que ele não atualiza mais os vídeos já têm mais de 4 anos, mas nesses vídeos ele, com breve lições, ele fala sobre princípios da vida cristã, em desenho mesmo. E ele apresenta a vontade de Deus. Ele diz que em alguns momentos a gente pensa na vontade de Deus como se fosse uma corda bamba, em que eu não tenho espaço para nenhum milímetro para a direita, nenhum milímetro para a esquerda. Mas na verdade a gente tinha que encarar a vida cristã e a vontade de Deus como uma via de princípios. Escolher entre direito e engenharia são 2 decisões lícitas. Escolher entre casar com a Maria e a Josefina são 2 decisões lícitas. Escolher entre trabalhar num comércio e trabalhar na agricultura são 2 decisões lícitas. E ao longo da vida, se você pautar a sua vida por princípios, você vai perceber que viver é um pouco mais complicado, tem uma margem de decisão, tem uma margem de responsabilidade. E todas as decisões que nós tomamos, em certa medida, podem nos aproximar de um plano de Deus, como podem nos prejudicar. E por que eu digo isso? Porque reconhecer que a vida tem propósito, exige de nós buscar esse propósito.
Infelizmente, a gente pode passar anos dentro da casa de Deus, saindo de culto em culto, e ainda assim não cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Já parou para pensar o quanto isso é sério? O propósito de Deus na sua vida se cumpre, meu irmão, quando você é capaz de abençoar aquele que está do teu lado e trazer ele para Jesus. Essa é uma responsabilidade que a gente tem fugido cada vez mais. Nós somos sal dessa terra e luz desse mundo. Jesus disse, se o sal perder o sabor, para nada mais presta. Deus te colocou numa família, Deus te colocou num teto com pessoas que estão à sua volta. Você é bênção sobre a vida delas. Você que é pai, você que é mãe, você tem responsabilidade por criar seus filhos e fazer deles não apenas pessoas dignas, mas discípulos de Jesus. Você que é marido, você que é esposa e que dentro de casa tem alguém que ainda não conhece ao Senhor, tem a obrigação de amá-lo de uma forma especial, porque você conhece o amor melhor do que ele, para ajudá-lo a reconhecer essa fé. Você não está aqui a passeio. Para você não faz diferença se você entrou e vai caminhar 2 pontos no bonde e vai chegar em casa, ou se você vai para o ponto final. Faz sim. Porque Deus tem uma história e Ele quer escrever essa história na sua vida. Se a vida tem propósito, se você não está aqui ao acaso, pensar na fé é olhar para cima e perguntar, Senhor, para que eu estou aqui? E aí nós temos algumas propostas que a gente tem buscado fazer delas um alicerce da igreja. Nós entendemos que a vontade de Deus se completa quando 2 dimensões relacionais são vivenciadas de acordo com a palavra de Deus. Uma obediência a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Essa obediência, ela vai se revelar num comprometimento com a palavra. Ela vai me levar a buscar conhecer a vontade de Deus e abandonar tudo aquilo que é contrário a Ele. Mas o mesmo Deus me orienta a amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí nós temos alguns sonhos. Um deles é de que cada irmão faça parte de um grupo menor. Para quê? Para que cada um de nós saia do aquário. Para que cada um de nós possa se mostrar como nós somos, e mesmo reconhecendo que em alguns momentos é ruim a gente mostrar quem a gente é, como é bom a gente ver Deus transformando a nossa história por meio da comunhão com o corpo. No momento em que a gente sai do aquário, a gente tem a oportunidade de abençoar outras pessoas, e como a gente tem visto vida crescer, gente que tem vencido inseguranças, gente que tem vencido medo, gente que tem vencido ressentimento e que tem pagado um preço árduo de se relacionar, porque se relacionar não é fácil, mas é prazeroso, porque eu não conheço ninguém que se tranca dentro de casa na sua própria vida que seja feliz e completo. Mesmo nós, porque todo mundo tem um tempo de caverna, né? Não foi só Elias. Todo mundo tem um tempo em que a gente, a despeito de falar isso sempre, a gente resolve fechar a porta para tudo e para todos. Aí o sujeito vai lá e sai de todos os grupos do WhatsApp. Aí o sujeito para de ir aos cultos da igreja. Aí o sujeito começa a não receber as ligações ou responder aos chamados com monossílabos. Todo mundo tem um tempo de caverna. Mas que esse tempo de caverna não faz a gente bem, não faz. E na verdade tudo que a gente quer é ser notado. Quer ver algo destrutivo na tua vida? Vai para a tua caverna e percebe que ninguém notou, que ninguém procurou, que ninguém se envolveu, que ninguém te chamou. Isso dói profundamente, porque o que a gente quer é ser notado. E aí a gente tem que sair do aquário, admitir que se a vida tem propósito, e aí já não pode mais ser uma questão de conveniência. Eu tenho que olhar na palavra, e eu vejo na palavra 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Então eu tenho que fazer deles uma realidade na minha vida. Eu tenho que buscá-los, eu tenho que sair da minha zona de conforto. E a gente jamais vai poder deixar de fazer isso, porque existem coisas que a gente não pode abrir mão. E aí tem um sonho um pouco maior. Porque se cada crente é um discípulo, se cada discípulo é alguém que prega de Jesus, o meu sonho, e é um sonho dos pastores dessa igreja, é que um dia cada irmão aqui seja discipulado ou discipulador de alguém. Porque como é bom você ter alguém que conhece a sua vida. Como é bom você ter alguém que é o seu primeiro parceiro de oração. Como é bom você ter alguém que conhece seus defeitos e vai falar para você e não para os outros, e vai te ajudar a crescer.
relacionamentos. Tudo que Jesus Cristo fez foi se relacionar, meus amados irmãos. Pela fé, nós entendemos que não estamos aqui porque caímos de paraquedas. Não estamos aqui porque fomos lançados num bonde movimento. Nós estamos aqui porque existem propósitos eternos de um Deus que nos criou para a sua glória. E esses propósitos vão se cumprir nesse tempo, nessa localidade, na nossa vida. Para isso a gente tem que buscá-los. E buscá-los com muita convicção, com muita vontade. Ainda pensando nessa verdade, e aí depois que a minha cola voltar, olha só que coisa profunda. Você já parou para pensar que a falta de fé prejudica o estabelecimento do reino? Abre tua Bíblia em Marcos capítulo 6, versos 5 e 6. Porque se Deus tem propósitos, se os propósitos de Deus são eternos, se eles precisam ser buscados e eles exigem de nós um comprometimento com eles, eu queria dizer nessa noite que a falta de fé, ela vira um verdadeiro obstáculo aos propósitos de Deus. Em Marcos 6, 5 e 6, a palavra do Senhor nos ensina, Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e sua casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Queridos, olha que coisa incrível. Jesus não pôde fazer na sua terra alguns milagres porque as pessoas não creram. Queridos, nós temos um Deus que é muito mais gentil do que a gente pode imaginar. Um Deus que procura verdadeiros adoradores, a gente sempre fala isso, ele não atropela individualidades, ele não atropela propósitos, ele não atropela a sua disposição pessoal. Nós podemos passar décadas falando que temos que sair da nossa zona de conforto e assumir o ônus de nos relacionar. Temos que abrir mão de alguns ressentimentos, de alguns traumas e buscar a cura. Temos que acreditar que Deus tem o melhor, mas se você não permitir que isso aconteça, daqui a 10 anos nós estaremos tendo a mesma conversa. É a história do cara que está lá no Nordeste pedindo a chuva e na hora de sair não leva o guarda-chuva. Enquanto ele não acreditar que Deus é poderoso para a chuva vir, para fazer a chuva vir, e botar o guarda-chuva na mão, ele não vai ver as coisas acontecendo. Não tem como eu pedir a Deus um emprego e ficar em casa sem entregar um currículo. Não tem como eu pedir a Deus para restaurar o meu relacionamento familiar se eu não assumir o compromisso de começar a tratar melhor a minha esposa. Não tem como eu pedir a Deus para resgatar o meu filho se eu não assumir o compromisso de tentar de alguma maneira alcançá-lo com amor. Não tem como eu esperar Deus fazer algo tremendo na vida da sua igreja, que a gente fica pedindo um avivamento para a igreja, mas um avivamento do qual eu não participe, sem que eu esteja lá junto fazendo as coisas acontecerem. Não tem como uma laje ser batida com um cara só. E aí por que a gente faz o churrasco? A gente faz o churrasco para motivar o pessoal a participar da laje. Porque se todo mundo não carregar o cimento, um só não consegue. Fé gera atitude, gera mudança de postura. A minha fé tem que me tirar da minha zona de conforto e me levar a tomar atitudes na direção da vontade de Deus. Por quê? Porque se Deus criou todas as coisas estão em propósito. E se Deus te criou e a Bíblia revela que há um propósito para a sua vida, amado, tudo muda de figura. Eu tenho que buscar esse propósito. E todo o universo caminha na direção da consumação dos propósitos de Deus. João Batista começa a sua pregação, eu já falei isso algumas vezes, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Aí Jesus Cristo, poucos meses depois, começa a sua pregação dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E nós estamos dizendo: eu vou esperar mais um pouquinho, para que as coisas aconteçam. Em primeiro lugar,
Pela fé nós atingimos um bom testemunho. Em segundo lugar, pela fé nós reconhecemos que nada está aqui como fruto do acaso, que Deus tem seus planos e um propósito. Em terceiro lugar, parece óbvio, mas é necessário. Sem fé ninguém agrada a Deus. Deus se agrada desse negócio de fé. Deus se agrada de ver a fé nos seus filhos. Deus se agrada de decisões que são tomadas pela fé. Deus se agrada de pecados que são abandonados pela fé. Deus se agrada de histórias que são recontadas pela fé. Deus se agrada de pessoas que são alcançadas pela fé. Eu arrisco dizer um pouquinho mais. Deus se surpreende com a fé. E eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Mateus 8. Versos 5 a 13, a história do centurião de Cafarnaum. Você pode ir lendo a história, eu só vou fazer um breve resumo. Qual é a história desse centurião? Esse centurião se dirige a Jesus pedindo que Jesus cure o seu servo. E Jesus diz, eu vou lá curar. Só que aí o centurião vira e fala para Jesus, Senhor, eu não mereço que o Senhor seja recebido debaixo do meu telhado. O Senhor diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. E sabe o que eu acho extraordinário nesse texto? É que Jesus Cristo se surpreende. O texto diz o seguinte, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei nem em Israel alguém com tamanha fé. Fé surpreende. Uma mulher, em Mateus 15, 25 e 28, ela vai a Jesus, o adora de joelhos, ela não era uma judia, e Jesus Cristo dá uma palavra no início muito dura àquela mulher, porque a missão dele era inicialmente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus diz para ela o seguinte, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, mas ela diz o seguinte, sim Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus se surpreende de novo, mulher, grande é a tua fé. Deus se agrada tanto que procura pessoas assim. Pessoas que reconheçam, primeiro, que Ele existe. E, em segundo lugar, que Ele recompensa aqueles que o buscam. É por isso que a Bíblia apresenta Deus como alguém que está procurando adoradores. É por isso que a Bíblia apresenta Deus como alguém que olha para os nossos sentimentos e para a nossa entrega e se alegra com elas a ponto de dar uma festa. Qual é a parábola do filho pródigo, meus amados irmãos? É de um Deus que festeja a volta de seus filhos. E aí eu penso com os meus botões, se Deus festeja as decisões que eu tomo pela fé, eu quero causar essa alegria no coração de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você estamos aqui por causa de um amor que, por mais que a gente pregue, e a gente passa pelo menos 56 domingos por ano, já parou para pensar, Daniel? Pregando o mesmo amor. A gente passa 56 domingos por ano, pregando 2 vezes por domingo o mesmo amor. E mesmo que a gente passe a vida toda pregando, a gente nunca vai dar conta de explicar com profundidade o tamanho desse amor. A prova disso é que, vez por outra, pessoas derramam suas lágrimas nesses bancos, sabe por quê? Não porque o amor foi bem explicado, mas porque o amor foi experimentado. Não porque a palavra foi finalmente compreendida, mas depois de coisas que só eu e você sabemos, porque só a gente sabe como é que a gente chega nesse banco. Às vezes moído por causa de uma série de decisões equivocadas. Às vezes quebrado por estar vivendo os piores momentos da nossa vida. E a gente chega aqui e é abraçado e amado por Deus. E nessa hora a gente percebe, puxa, que Deus é esse que continua me amando assim? Mesmo sabendo que na semana seguinte talvez a gente faça as mesmas burradas que fez antes. E que nesses bancos diz, Senhor, não vou mais fazer. Amor sobre amor. Que diz que nada pode nos separar dele. Que diz que se nós o amamos é porque ele nos amou primeiro. Amor que levou o sangue de Cristo a ser derramado. Amor que abraçou todo tipo de pessoas. Prostitutas, inimigos do rei, amigos do rei, pobres, ricos, coxos, leprosos, eu e você, com as nossas próprias histórias.
todos sendo recebidos por Deus pela fé. De um Deus que nos recebe, sempre dizendo: eu sou bom, eu tenho o melhor. É dessa fé que a gente precisa. É essa fé que precisa alcançar a nossa história. Concluindo, a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor. Essa fé é uma ponte. E a falta dessa fé é um abismo. De um lado estamos nós, do outro estão todos os projetos de Deus para a nossa vida. Pela fé, a gente sai de um lado e chega no outro. Pela falta de fé, a gente continua onde está ou é empurrado para uma direção diversa. Mesmo sabendo que a fé é uma decisão, é uma atitude, o convite de Deus para a sua vida, na noite de hoje, é para que você peça a Deus para lhe ajudar nessa fé. Porque há uma série de histórias na palavra de Deus que nos autorizam a fazer isso. Jesus desce do Monte da Transfiguração, tem uma criança endemoniada, um pai desesperado, os discípulos não conseguem curar aquela criança, e Jesus Cristo faz a seguinte pergunta para o pai dela: você crê que eu posso curar essa criança? E aquele pai diz: eu creio. E depois fala: ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, eu não creio tanto assim, mas faz. Certa vez um cego chegou diante de Jesus e falou: me cura, Senhor. E Jesus tocou a mão no olho dele e disse: que seja feito conforme a sua fé. E ele sai meio capenga, enxergando as coisas como árvores, mas Jesus depois vai lá e completa a obra. O lugar de dizer que falta fé é aqui, porque talvez seja apenas aqui que você vai ouvir que a fé vale mais a pena do que seus esforços, que a fé vale mais a pena do que os seus recursos, que a fé, na verdade, ela é o caminho para Jesus Cristo, nosso Senhor. Você não vai comprar um espaço a Ele, nem por obras, nem por recursos, mas pelo mero reconhecimento de que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, pela entrega para a fé. É para essa fé que Deus nos chama nessa noite. É para viver desta forma que Deus nos chama nessa noite. E enquanto nós estivermos celebrando a ceia do Senhor, que é uma oportunidade, afinal de contas há uma verdade sobre a ceia, eu queria chamar já os pastores e os diáconos, que é: examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe da ceia. Eu queria que você refletisse sobre a sua vida e pesasse o quanto a sua fé é reconhecida pelas suas atitudes. E participe da ceia, receba a comunhão, mas assumindo um compromisso de que não vai ser só o justo que vai viver pela fé, os injustos também, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, de que o meu testemunho vai ser um testemunho de alguém que tem fé, de que os meus passos serão dados como alguém que tem convicção de que há propósitos sobre a minha vida, de que se é preciso ter fé para agradar a Deus, eu quero agradar a Deus nessa noite. E que você participe desse momento. Quem pode participar desse momento? Normalmente nós abrimos esta oportunidade de celebrar a ceia do Senhor a todos aqueles que já foram batizados em alguma igreja cristã e se encontram em plena comunhão com ela. E por que a gente faz isso? Porque o batismo simboliza a entrada e a ceia simboliza a manutenção da comunhão. Mas vez por outra também a gente lembra que a verdadeira ceia que todos nós celebraremos na eternidade, ela não será uma ceia que será celebrada por todos aqueles que já foram batizados, mas por todos aqueles que entregaram a vida a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por causa disso, nessa noite, nós convidamos a você, mesmo que ainda não tenha participado desse ato de obediência que é o batismo, se a tua vida já foi entregue ao Senhor, que você participe da ceia conosco nessa noite, como uma exceção que nós abrimos nesse momento. Mas eu também te estimulo a
assumiu o compromisso de descer as águas do batismo, testemunhando publicamente que você é de Jesus. Porque se fé exige atitude, começa pela proclamação da tua fé por meio da obediência ao batismo. Nós estaremos louvando ao Senhor e eu convido todos a ficarem de pé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Primeira Coríntios 11, depois do verso 23, Paulo diz o seguinte: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e anunciardes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E aí no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que é a fé para Paulo? Para Paulo, a fé é olhar para Jesus e dizer que se um morreu por todos, logo todos morreram. Para Paulo, a fé é ele dizer que após Cristo, ele não tinha mais nada na sua vida como precioso, além de cumprir a carreira que lhe foi proposta. O que é a fé para você? Que a fé seja a sua missão. Por quê? Um cálice, um sangue foi derramado para que uma aliança entre você e Deus, uma aliança que não pode ser quebrada, ela fosse firmada. O pão da vida desceu do céu e concedeu vida a todo aquele que nele crê, para que eu e você estivéssemos devidamente alimentados, mas não para que a gente use esse alimento para engorda nossa, mas para que a gente use esse alimento para continuar alimentando outros. Que nessa noite em que todos celebramos a ceia do Senhor, com o privilégio de participarmos pela graça de Deus, todos de uma mesma mesa, independentemente de sermos homens, mulheres, ricos, pobres, com muito ou pouco tempo na igreja, que eu e você saibamos que essa aliança reflete um comprometimento com Jesus, e que esse comprometimento seja vivido por meio de uma entrega de fé ao Filho de Deus.